Quando o falar o bonde andando é a coisa mais ridícula do mundo, porque a gente não tem um bonde mais. O estado de Goiás não tem nem trem, como é que vai ter bonde? Pois é. Aí Então, nós vamos inventa, professor. Imaginação é tudo. lá. Vamos lá, enquanto isso. Ó, nós paramos nesse slide, eu explicando para vocês, né? Os 3 tipos de equilíbrio. Não, os 3 tipos de representar graficamente o equilíbrio. O equilíbrio é um só. Equilíbrio é o momento onde a reação atingiu um estágio, que é o estágio onde a mesma concentração de reagente vai ser a mesma concentração de produtos. Onde a velocidade de formação dos reagentes vai ser igual à velocidade de formação dos produtos. Agora, existem formas de você representar graficamente esse procedimento, essa reação. E eu falei para vocês os 3 tipos, né? O mais comum é esse, o segundo aqui. Deixa eu até pegar aqui a anotação. O mais comum é esse aqui, onde a velocidade de formação dos reagentes vai ser igual à velocidade de formação dos produtos. Os outros são encontrados, sim, mas não são tão comuns assim. O primeiro deles é onde a velocidade de formação dos reagentes ela vai ser diferente da velocidade de formação dos produtos. E o terceiro é a velocidade de formação dos reagentes vai ser menor que a velocidade de formação dos produtos. Tá? Então, existem esses 3 tipos aqui de representações do equilíbrio. Tá? As 3 são usadas. Essa aqui é o seguinte, se eu for representar por uma equação, é esse aqui, ó. Velocidade 1 é igual a velocidade 2, sendo que isso aqui é velocidade 1, isso aqui é velocidade... V1 igual a V2. Isso. Essa aqui, V1, é diferente de V2. E essa por último aqui, V1 é menor que V2. Então, esses são os 3 tipos, né, de equilíbrio que podem aparecer, né? Os 3 tipos que eu posso representar eles graficamente. Tá? Mas continua sendo equilíbrio de toda forma. Ok. Continuando, então vamos agora trabalhar alguns exercícios para a gente poder tirar algumas dúvidas que podem ou não surgir. Então vamos lá. Pergunta de número 1. Né? Novamente. Esquerdo, verdadeiro. Direito, falso. Então olha lá. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos 2 sentidos. Verdadeiro ou falso? Pera, uma reação reversível é quando processa simultaneamente nos 2 sentidos? Isso. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Esse procedimento é o que a gente está estudando agora em equilíbrio. Então, verdadeiro. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Verdadeiro ou falso? Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Calma. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Não, acho que não. Vamos voltar agora. O que nós temos aqui? Aqui nós temos é verdade. Ela se iguala. Assim, tá certo. igualam. Então, Ela é iguala. verdadeiro. Verdadeiro. O equilíbrio das reações é dinâmico.
Ah, já dei a resposta ali. Já deu a resposta, já é verdadeiro. Verdadeiro. E o que significa esse equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico é um equilíbrio, tipo, igual, mesmo sentido. Acho que é isso, dinâmico. Isso, ele pode modificar, né? Se eu aumento a concentração, eu altero também a quantidade. Ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância do sistema permanece constante. Verdadeiro ou falso? Ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância permanece como sendo verdadeiro. Muito bem. Ah, eu já estou dando a resposta. Todas as reações reversíveis caminham Verdadeiro. espontaneamente. Isso aí. Isso, e só, né, frisando aqui, elas vão caminhar espontaneamente para o estado de equilíbrio por causa da reatividade, né? Então, se ela é uma reação espontânea, se ela tem ali, né, um grau espontâneo, então rapidamente ela vai atingir o equilíbrio, né? Espontaneamente ela vai atingir o equilíbrio. Constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Agora a gente começa a colocar em termos matemáticos, tá? Porque antes nós estávamos fazendo só aquele processo assim, tem equilíbrio, não tem equilíbrio, onde que é o equilíbrio, como que é o equilíbrio. Agora a gente vai trabalhar algumas questões matemáticas. Novamente, observem essa equação genérica que está aí na frente de vocês. A mais B formando C mais D e C mais D formando A mais B. Para formar C mais D, eu vou ter um mecanismo, um procedimento, que a gente chama de procedimento 1, e esse procedimento 1 vai ter uma velocidade 1. Agora, se eu quero formar C mais B, ele vai ser por um procedimento 2 e vai ter uma velocidade igual a 2. Certo. Se a gente voltar lá em cinética, quando a gente estudou as velocidades de uma reação, eu falei para vocês que para saber a velocidade da formação de produto ou da formação de reagentes, é só você multiplicar as concentrações, né? Então, se a gente agora trazer aquela ideia de velocidade que nós aprendemos lá em cinética para cá, fica como? No equilíbrio, a gente tem o seguinte, que a velocidade 1 tem que ser igual à velocidade 2. Lembre sempre da balança, tá? Então, a velocidade 1 tem que ser igual à velocidade 2. Se a gente voltar lá em cinética e pegar o termo de velocidade que a gente viu, o que é o termo de velocidade? Para eu saber a velocidade de uma reação, é só eu multiplicar as concentrações. Se eu trocar, então, os valores, né, trocar o V1 pelos valores de concentração, fica sendo o quê? A vezes B, ou seja, a concentração de A vezes a concentração de B, eu encontro o equilíbrio 1. Então, o equilíbrio 1 ele vai ser encontrado quando eu multiplico as concentrações de A pelas concentrações de B. Se o equilíbrio 1 eu encontro assim, como é que eu encontro o equilíbrio 2? Equilíbrio 2, tá. C elevado a C vezes D elevado a D igual a V1. Correto. V2, Então, V1. trocando, né, ficaria o quê? Para eu saber a concentração da velocidade 2, multiplico a concentração de C vezes a concentração de D. Isso aqui a gente já sabe fazer, a gente já aprendeu a fazer lá em cinética. Agora, o que eu vou fazer é um rearranjo para equilíbrio químico. Fazendo um rearranjo para o equilíbrio químico, eu preciso que vocês entendam nesse ponto que, para eu saber o equilíbrio de uma reação como um todo, não é mais só de uma partezinha da equação, é de uma reação como um todo, eu tenho que trabalhar com os produtos e com os reagentes. Ou seja, para eu saber a constante de equilíbrio da reação, eu preciso que produto seja multiplicado e essa multiplicação seja dividida pelos reagentes. Ou seja, Kc é igual a C vezes D dividido por A mais B.
Professor, o Diogo tá falando aqui que não vai poder entrar porque a internet dele tá ruim demais, mas pede desculpa. Depois eu vou Tá. tirar a print e mandar pra ele aqui. Fala pra ele que a aula tá sendo gravada, então depois se eu melhorar, fala pra ele pegar o link, né, que eu vou disponibilizar depois, Ah, pra ele ok. assistir. Ah, beleza, então. Ah, isso é constante de equilíbrio, em termos de concentração molar. Detalhe, vocês sabem fazer concentração molar. Vocês aprenderam comigo lá no laboratório, fizemos muitos exercícios em sala de aula, Sim, fizemos sim, eu mais lembro. exercícios aqui. Então, sempre que nós estivermos trabalhando com KC, que é a concentração para concentração molar, tudo tem que estar relacionado a mol por litro. Tá? Tá, ok. Vamos então pegar algumas observações e depois a gente pega alguns exercícios. O valor de KC depende da reação. O valor de KC depende da reação considerando a pressão, temperatura, concentração, tá? Então todos esses valores aqui que eu dei para vocês vão alterar o valor de KC, tá? Uma reação ela pode ser favorecida com uma temperatura mais alta e ela pode ser desfavorecida com uma temperatura mais baixa. Por exemplo, agora a gente volta lá para as receitas que vocês fizeram e vão fazer e vão me entregar. Pão, por exemplo. Pão é favorecido para fazer em épocas de calor, tempo quente. Se você fizer um pão em época de frio, a massa do pão não fermenta e ela fica compactada, ela fica, né, que a gente brincou, a gente chama de embatumada e fica parecendo um tijolo, né, de tão dura. Professor, eu só fiz quase igual a mulher lá do vídeo, só não tinha o suco de cevada. Diferente. Você não pode, e você não pode. Eu sei disso, por isso não, não tinha. E o bom é que você, só fazendo um corte aqui, né, um recorte rapidamente, o bom é que você pode utilizar esses termos, né, em uma conversa. Eu vou tomar um suco de polifenóis, eu vou tomar um suco de cevada. Eu acho isso mais interessante do que você chamar cerveja, vinho. Vamos utilizar uns termos mais técnicos, algumas vezes até que é legal. Mas depois assiste, tem muitos vídeos que elas fazem que eu morro de rir. Para nós aqui no ensino médio, elas colocam termos muito fáceis, né? Até mesmo porque a maioria das vezes que nós temos aula aqui é na bucha, né? Então não tem como a gente voltar, falar um termo, tentar O melhorar vídeo e foi elas. muito bom. Eu para que eu fui fazer para gravar. Eu particularmente adoro. Voltando agora, o valor do KC independe das concentrações iniciais dos reagentes. Verdadeiro, pessoal. O que a gente tem que entender é o seguinte: a constante de equilíbrio, como um todo, ela depende das duas concentrações. Só que, quando eu estou falando da concentração de formação de produto, o que vale é a concentração formada. O inicial pouco me importa. A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, então não tem unidade. Essa é a parte, acho que, de fisicoquímica que os alunos mais adoram, porque vocês sempre esquecem de colocar se é mol por litro, se é mol, se é grama por centímetro cúbico. Nesse momento aqui, todos os números estão sem unidade de medida, tá? É só o número mesmo. Líquidos e sólidos não fazem parte da solução. Que não fazem parte da solução não constam na expressão da constante de equilíbrio. Então, se eu estiver trabalhando só com gás e aparecer um líquido lá meio que de espectador, a gente não coloca ele no sistema. Mas vamos fazer uns cálculos aqui que eu acho até que é bem legal para a gente poder entender constante de equilíbrio. Então, observa aí. Isso aqui é a reação de formação da amônia. Para eu formar a amônia, eu preciso do gás nitrogênio com gás hidrogênio para formar 2 mols de NH3. Se eu quero saber a constante de equilíbrio para formação, olha bem a minha frase. Se eu quero saber a constante de equilíbrio para formação do NH3, eu tenho que fazer da seguinte maneira. Kc vai ser igual
NH3 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é a quantidade molar que eu tenho do NH3. Então, NH3 ao quadrado dividido pela concentração do N2, ou seja, N2 vezes a concentração do H2. Ao cubo, porque são 3 mols de H2 para essa reação funcionar, para essa reação surgir. Beleza, isso é o KC. Tá? A gente montou as equações. Agora, quando a gente vai trabalhar com os dados numéricos, é só a gente só fazer substituição em fórmula. Só isso. Agora, se eu quisesse saber a reação, a constante de equilíbrio para a decomposição da amônia, o que eu teria que fazer? Pera. Essa reação quer decompor a amônia. Isso. Na primeira reação, você não está falando da segunda, né? Presta atenção. Não, eu estou ainda trabalhando com a primeira reação. Essa reação aqui é para formar isso daqui. Então, é reação de formação da amônia. Agora, se eu quisesse falar assim, eu quero saber o KC da decomposição da amônia. O que eu teria que fazer? N2H2 elevado lá sobre NH3 embaixo. Correto, né? Como eu inverti a reação, então eu inverto a minha equação, tá? Eu tava em dúvida de falar, porque eu não sei, se eu tivesse um papel até te mostrava, mas eu não sabia como falar, mas deu para entender, mais ou menos. É isso mesmo. Então, se eu quero formar isso aqui, eu faço produto dividido por reagente, ou seja, isso dividido por isso. Agora, se eu quero formar isso aqui vai ser meu produto. Então, é produto dividido por reagente. Viu? Que só mudou só o jeito de eu falar, né? Se eu mudou o jeito de eu falar, mudou praticamente o sentido todo da equação. Esse de baixo aí, eu não vou falar. Eu quero saber o KC da decomposição da água. Como que é? Daniel, por enquanto não fala. Vamos ver quem que tá aqui, que eu vou pescar essas pessoas aqui que só estão vendo. Tá. Vamos lá, quem está aqui neste momento? Vamos lá, nós temos o Daniel, nós temos o Caio e nós temos o Felipe. Felipe, você. Felipe. Oi, tá ouvindo? Aí, agora sim. Qual que seria a equação para a reação de decomposição da água? Peraí, tá falhando aqui, eu acho que é a internet. Ué? É o quê? Repete. Eu quero saber o KC dessa reação aqui, Como é que fica? Ixi. Dica. Produto dividido por reagente. Calma aí. O produto seria o H2O, né? Não. Ele é o meu reagente. Então o produto seria o O2. Então vai ser o H2O dividido pelo O2. Contrário. H2 vezes O2. H2 vezes O2 dividido por H2O. Isso. Nossa. Troca. Muito bem. Só não esqueça, pessoal, de colocar as unidades estequiométricas, tá? Então, na hora que vocês estiverem fazendo as continhas de vocês, não esqueçam de colocar lá a questão. Ai, cadê?
Não esqueçam de colocar lá, ó, H2 ao quadrado vezes O2 Uhum. dividido por H2O ao quadrado. É importante isso, porque a gente está falando das quantidades estequiométricas de cada uma delas. Ok. Só para a gente poder encerrar, que eu não, a ideia não vai dar tempo de entrar em exercício hoje. Mentira. Esse aqui eu vou pular e vou direto para os exercícios numéricos. Ok. Esse aqui, exercício numérico. Então, foi feita foi feita uma determinada reação e eu quero saber a constante de equilíbrio para essa Eu tô reação, fazendo. né? Eu quero saber o equilíbrio para essa reação. Como que eu faço? Eu já tenho aqui os dados, né, em mol por litro das equações de cada um dos compostos. E aí é só utilizar o Kc, né? Então vamos lá. O Kc vai ser o seguinte: a concentração dos produtos, ou seja, do ácido iodrítico ao quadrado, dividido pela concentração do H2 e do I2. Substituindo em fórmula, fica como? Fica 1 ao quadrado. Fica 1 ao quadrado sobre 0,10 vezes 0,20. Isso. Fazendo essa multiplicação, eu encontro 1 dividido por 0,02. 0,2. Dividindo 1 por 0,02, eu vou encontrar um Kc igual a 50. Acertei, eu tava fazendo aqui. Bem de Então, boa, bem de boa, bem de boa. é bem tranquilo. Deixa eu ver se tem mais um aqui pra gente trabalhar. Ah, esse aqui é legal de fazer também. É o último pra gente poder descansar. Ele está te dando novamente uma equação muito genérica, muito basicona, e aí ele está perguntando o seguinte: qual que é a constante de equilíbrio dessa reação? Então observa o seguinte, quando a gente estiver trabalhando com isso, que essa reação ela vai ser começa o A mais B aqui em cima, terminando aqui embaixo, ou seja, final menos inicial. Se A mais B e C mais D forem iguais, eu não preciso fazer todas as equações, eu só preciso fazer parte das equações. Então, como é que fica a constante de equilíbrio dessa reação? Vai ficar assim, ó. Kc é igual a C vezes D dividido por A vezes B. Ou seja, final vezes inicial, dividido pelo inicial. Ou seja, 8 vezes 8 8 vezes 8. dividido por 4 vezes 4, por causa do equilíbrio. Esse aqui é o ponto de equilíbrio. Dividido por 16. Ou seja, sempre que eu troco de negócio, eu tenho que trocar aqui também. 4. Isso, 64 dividido por 16, que é igual a um Kc igual a 4. Não tem segredo. É isso. Não tem segredo. Agora, o que pode ser feito, que vai ser feito nas próximas aulas, eu vou mostrar isso para vocês, é que a gente vai colocando mais informações e aí a gente vai deduzindo, mas o procedimento é igual, é idêntico, não muda em absolutamente nada. Cadê? Muito bem. Meninos, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. E